Ora, havia um homem rico, glória a Deus, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias arregaladamente e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa. Aleluias. Da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aleluias. E no Hades, ergueu os olhos, glória a Deus, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Aleluias. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Podeis assentar, irmãos. Pai, aqui estamos perante a tua palavra. É a verdade que nos liberta, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações, que por ela sejamos alimentados e fortalecidos, e que todos que aqui vieram nesta noite sejam abençoados, meu Deus, fortalecidos e alimentados pela tua santa palavra, no poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa parábola é, sem dúvida, muito conhecida por muitos cristãos e até pessoas não cristãs. É uma parábola, irmãos, que se refere a duas pessoas diferentes. Aleluias. Onde o contexto bíblico revela a posição social de um homem que então era muito rico. Amém, irmãos? Tão rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Quando a Bíblia, aleluias, descreve em detalhes a maneira com que uma pessoa se vestia, é porque está revelando o quão grande, o quão rico essa pessoa era. E é exatamente isso que a palavra de Deus em detalhes nos revela. Que aquele homem era extremamente rico. Amém, irmãos? E sendo aquele homem rico, aleluias, Deus permitiu que a porta da sua casa, todos os dias, tivesse ali um mendigo, cujo nome era Lázaro. Amém, irmãos? Preste bem atenção que a Bíblia fala de dois Lázaro. Não é o mesmo Lázaro que era irmão de Marta e Maria, que Jesus ressuscitou. Esse Lázaro era um mendigo que estava sentado à porta daquele homem rico todos os dias. E quando chegava a hora da refeição, a hora do almoço, aquele mendigo ficava ali olhando com os olhos compridos, desejando comer as migalhas que caía da mesa daquele homem rico. Quem está entendendo? A Bíblia diz que além de ser mendigo, aquele homem também era cheio de chagas. Ele era cheio de feridas. E os cães vinham lamber as chagas, as feridas daquele homem. Então aquele homem vivia uma vida de amargura. Aquele homem vivia uma vida de tormento, uma vida de angústia, de humilhação, rejeitado, desprezado, quem sabe até pela própria família. Será que aquele homem não tinha algum parente, não tinha algum familiar? Mas ninguém se importava com ele. Então ele, vendo que aquele homem era muito rico, né? Ele disse: eu vou ficar aqui, quem sabe, na calçada, próximo da casa dele. Quem sabe ele se compadece e
dá alguma coisa para comer. Quem está entendendo? Isso é Jesus falando, porque Jesus quer mostrar com essa parábola, aleluias, a diferença da pessoa que despreza o pobre, que despreza o órfão, que despreza a viúva, que não se compadece do seu próximo, e tendo como ajudar, nega ajudá-lo. Quem está entendendo? Aleluias. Aí a Bíblia diz, não sou eu, mas a Bíblia diz que todos aqueles que cometem a perversidade, que cometem a iniquidade, a parte deles é no lago de fogo. E é exatamente isso que a palavra vai revelar. Aquele homem era muito rico, aquele homem tinha posses, tinha riqueza, se vestia de linho finíssimo, de púrpura, que eram os dois tecidos mais caros daquela época. Amém, irmãos? Só a alta elite podia se vestir, só os reis, só os príncipes podiam se vestir com esses tecidos, com essas roupas, púrpura e linho finíssimo. Amém, irmãos? Mas mesmo tendo ele toda a riqueza, tendo ele toda a posse, tendo ele tanto dinheiro, todos os dias ao entrar em sua casa, ele via aquele mendigo à porta da sua casa. Mas nunca aquele homem se importou, aquele homem se preocupou de procurar saber se aquele mendigo estava com fome. Ele poderia pegar uma veste mais simples e dar para aquele mendigo. Ele poderia pedir à sua esposa um cobertor e dar para aquele mendigo se cobrir, se proteger do frio, porque estava próximo, ele estava vendo a situação, ele estava contemplando a situação daquele pobre. Mas durante os anos, aquele homem rico nunca se preocupou com Lázaro. Nunca ofereceu a ele dignamente um prato de comida. Nunca ofereceu a ele um pedaço de pão dignamente. Porque Lázaro, para aquele homem rico, era como um cachorro, era como um cão sarmento. Talvez até ele se sentisse incomodado por Lázaro estar ali. Porque para ele, Lázaro não era um ser humano, era como um animal que estava ali incomodando ele. Veja como Deus ele fala conosco, irmãos. E a Bíblia diz que não demorou muito tempo, Lázaro morreu. Imediatamente, olha que coisa maravilhosa. A morte para Lázaro, como Jesus fala lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Amém, irmãos? No segmento dessa palavra, a Bíblia diz que todo aquele que morrer, aleluias, glória a Deus, em Cristo Jesus, terá a vida eterna. Amém, irmãos? Todo aqueles que morrerem em Cristo Jesus, terá e desfrutará da vida eterna. E ainda que esteja morto, viverá. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, Lázaro veio a morrer, morreu. Imediatamente, os anjos vieram e o levou, e conduziu ele, levou ele para um paraíso chamado de seio de Abraão. Naquele lugar havia árvores frutíferas, havia o rio da água da vida, e Lázaro estava ali com os patriarcas da fé que já haviam morrido, como por exemplo Abraão, Moisés e tantos homens de Deus que estavam ali no seio de Abraão, naquele paraíso, naquele lugar de paz e de vida eterna. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Os anjos vieram, os anjos de Deus vieram e levaram Lázaro para o lugar de repouso eterno, para o seio de Abraão. Mas como a palavra de Deus é fiel e verdadeira, a morte, assim como a morte vem para o pobre, a morte também vem para o rico. Quem está entendendo? Parece que o rico, a impressão que passa é que o rico, por ser muito rico, ele nunca vai morrer. Ele nunca vai ficar doente. Porque enquanto ele tem saúde e ele tem dinheiro, ele humilha, né? Ele se sente superior, ele não tem humildade, ele se sente, né, superior ao seu próximo. Mas aí diz
diz a Bíblia que não demorou muito tempo e este homem rico